Prezado e amados irmãos e irmãs, jovens, crianças, eu apresento a todos os irmãos, principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Também meus cumprimentos aos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo via internet. Desejo que a bênção do nosso Deus, as virtudes do Divino Espírito Santo do Pai, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos os irmãos. Que cada um dos irmãos aproveite essa oportunidade que o nosso Deus, Ele nos concede de estarmos reunidos na casa dEle, aonde Ele nos convidou para se reunirmos com seus santos, com seus anjos, para participar de mais um trabalho na casa dEle, Deus. Eu convido, irmãos, os que estão assentados a ficarem em pé, para nós dar início à nossa reunião. Eu desejo boas-vindas a todos os irmãos. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Santíssimo e eterno Deus, o nosso Pai Celestial. Neste momento, ó Deus, nós temos a certeza que o céu se abre e o Senhor do seu trono nos contempla, derramando chuvas de bênçãos. Com alegria, ó Pai, do Senhor e dos seus santos, de ver a família apostólica todos reunidos. Agradecemos também a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Neste momento, ó Jesus bendito, nós agradecemos o Senhor e lembramos que logo mais, na sede da nossa igreja, será dado àqueles irmãos a participar do corpo e do seu sangue precioso. E a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou que se nós estivermos em comunhão com o reino dos céus, com o Senhor Jesus, não há distância, seremos também da mesma forma alimentados. Assim nós lembramos deste ato que está sendo realizado na sede da nossa igreja. Agradecemos a Mãe, a Virgem Maria Santíssima, agradecemos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por essa mensagem tão preciosa que tem nos concedido nesta oportunidade. Peço que a Senhora guarde, proteja todos aqueles que estão em caminho desta santa reunião, que eles possam aqui chegar em paz. Peço que a Senhora abençoe o nosso trabalho, a mensagem que será transmitida deste púlpito e também as mensagens que será apresentada por este conjunto coral. Que a Senhora Santa Vó Rosa nos ajude e use a garganta de cada um deles, para que eles possam cantar do profundo do seu coração, e que essas mensagens possam convencer muitas criaturas neste mundo. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou a nossa santa reunião, eu declaro a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois
Amém. Todos os irmãos poderão se assentar. E dando continuidade a esta parte de louvor ao Reino dos Céus, iremos cantar alguns hinos do nosso cenário. De número 36, Povo do Senhor. Quanta felicidade existe no povo do Senhor, quanta alegria de viver no seu amor, no amor de Jesus. Temos santidade, temos vida e luz, e sempre alegre este povo sempre está. Sim, porque no céu um dia com Deus viverá. Lá nos céus com Jesus, com mais santidade, com mais vida e luz. Ainda cantaremos de número 39, Vem para a Igreja. Meu amigo, que hoje vieste à igreja, não te esqueças que Jesus quer te salvar. Os teus pecados Ele quer perdoar, e a santa voz da tua vida quer purificar. Vem pra igreja, que Jesus te quer salvar. Vem pra igreja com amor, conhecer o Consolador. De número 40, Há só dois caminhos. Há só dois caminhos para se caminhar. Nestes dois existem milhares a andar. No caminho estreito eu sigo a cantar, para entrar no céu e com Jesus sim estar. No caminho estreito a salvação, no caminho largo a perdição. No caminho estreito seguimos a Jesus, Cristo Salvador, que por nós morreu na cruz. No caminho largo não há nenhuma luz, e este caminho para as trevas conduz. Dando continuidade, iremos cantar o número 42, Marchando, Louvando e Cantando. Muito alegres vivem os filhos de Deus, muito felizes, unidos estão.
Dando continuidade, irmãos, com essa parte de louvor ao reino dos céus, vamos apreciar a mensagem que será apresentada pelo coral, que tem o título Sou de Jesus. A Ele dei meu coração. Salvador, com minha fé e com todo o meu fervor, pois além de sua graça, além do seu amor,
Jesus, sempre hei de vencer, vencendo o pecado, vencendo a tentação. Vou seguindo para o céu, receber meu galardão. Seguindo para o céu, vou seguindo para o céu, vou receber meu Jesus, irmãos, ele derramou o seu sangue na cruz para nos dar a vida. Ele pagou um preço tão alto para nos dar a liberdade. Por isso que devemos ser, irmãos, apostólico, forte, corajosos, para dar a oportunidade a ele a salvar muitas almas que estão sofrendo neste mundo tão cruel. E dando continuidade, irmãos, nós vamos ouvir pelo coral o hino que tem o título Bênçãos Preciosas.
Muito bem, irmãos, que mensagem maravilhosa. Há uma mensagem da irmã Odete, quando há muitos anos atrás, ela pregou que a Santa Vó Rosa mandou ela pregar, que Jesus, ela disse, Jesus mandou falar que ele quer uma igreja forte, uma igreja corajosa, porque essa é a última oportunidade dele e o Pai salvar muitas almas. Irmão, nesse instante nós vamos passar para a parte da contribuição. Este boletim foi editado na sede da nossa igreja em São Paulo, dia 7 de janeiro de 2023. Oferta para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo ano e uma nova fase importante de nossa igreja na terra, onde temos uma enorme responsabilidade diante de Deus e desta humanidade. Anunciamos que Jesus já veio e que cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Consolador. E junto com este Santo Poderoso, formaria a sua igreja e faria nova todas as coisas, referente à fé, às regras de um bom viver, de acordo com a vontade soberana de Deus o Pai, para que os que viessem a crer em nossa mensagem fossem aperfeiçoados na verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, de Jesus nosso Senhor. Portanto, cada apostólico precisa ter muita fé, ânimo e coragem para ajudar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a fim de levarmos avante esta Santa Igreja Apostólica, contribuindo com amor para que possamos anunciar que Jesus reina entre nós, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esses santos precisam contar sempre com este estado de espírito do seu povo, que é muito amor no coração dos nossos irmãos por sua igreja, para que não faltem recursos financeiros para levarmos avante esta obra santa do nosso Deus e Pai e de seu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Assim como fazia o nosso Santo Irmão Aldo, sendo constante em seus apelos, nós da direção da igreja continuamos apelando aos vossos bondosos corações, para que não se esmoreçam, mas continuem contribuindo com muito ânimo e fé, porque sendo assim é que tudo vai dar certo, conforme a vontade de nosso soberano Deus e Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estamos iniciando um novo ano com muita fé e esperança, mas precisamos do apoio financeiro de todos os nossos irmãos desde estas primeiras reuniões desta nova etapa. Temos compromissos para serem pagos com a realização de nossa festa de confraternização e os compulsórios de cada mês. Por isso, confiamos em nosso povo apostólico e esperamos sempre contar com o vosso amor e dedicação por nossa igreja. Recebam nosso abraço fraternal com as bênçãos preciosas de nosso adorado Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
Prezado e amados irmãos, mais uma vez, o nosso conselho está relembrando o pedido do nosso estimado irmão Aldo. O irmão Aldo, quando esteve entre nós em seu corpo físico, ele lutou muito por esta igreja, ou seja, por cada um de nós. E nós lembramos, há muitos anos atrás, quantos apelos ele, irmão Aldo, fez para nós. E relembramos também as grandes dificuldades que a nossa igreja passou. Mas o irmão Aldo, ele deixou um exemplo magnífico para nós, que ele nunca se desanimou. Ele sempre lutou em prol da igreja apostólica, ou seja, de cada um de nós e também de toda a humanidade. Para que o mundo viesse a conhecer a verdadeira promessa de Jesus, que ele voltaria. E nesses dias presentes, irmãos, esta igreja apostólica é a nova arca de salvação. Aqui se cumpriu a promessa do Divino Mestre, que ele voltaria. E ele já voltou, através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e fazendo novas todas as coisas. Começando pela sua doutrina, pela sua disciplina, ensinando o povo a ser diferente, para ter certeza da sua salvação. E hoje esses santos, eles contam com a cooperação de cada um de nós para levar avante a obra de Deus. Para que esta felicidade, esta oportunidade que nós temos, que grande parte desta humanidade venha a ter, de participar de uma santa reunião. E é através, irmãos, do nosso esforço, é através das nossas contribuições, da nossa mão generosa, que estendemos para ajudar a igreja. Lembrando que Jesus, ele disse, uma alma salva, não há tesouro, não há riqueza desta terra que se compare, ou seja, compra. Então, os irmãos, observem o valor que tem a palavra da Igreja Apostólica em muitos lares, em outros países, anunciando a segunda vinda de Jesus e que ele já voltou. Então é necessário, prezado e amados irmãos, nós crermos assim e ajudarmos a nossa igreja com fé, confiança, sentindo alegria, felicidade em nossa alma, de ver a prosperidade da nossa igreja. Mas para que tudo isto aconteça, é preciso uma união entre todos, para que se cumpra todos os planos de Deus em favor desta igreja apostólica. Eu deixo esse apelo aos corações dos irmãos. Que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo abençoe grandemente cada um de nós. E que faça nós entendermos o quanto nós somos valiosos para esta Santa Igreja e por tudo que nós fazemos e vamos fazer por esta obra da Igreja Apostólica. Peço que curvem sua cabeça, eu irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, peço a bênção do Senhor, ó Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que derrama chuvas de bênçãos preciosas sobre cada um de nós,
abençoando o nosso lar, a nossa família, o nosso ganha-pão. Também peço por aqueles que estão desempregados, Santa Avó, que a senhora abra uma porta de emprego para que eles possam ter o sustento para o seu lar e também sentir a felicidade de ajudar nessa obra tão gloriosa. Dando a certeza que a senhora já abençoou essas ofertas, eu declaro as mesmas consagradas para a manutenção do reino dos céus realizado aqui nesta terra. Amém. Nossas irmãs irão recolher as contribuições. Enquanto nossas irmãs recolhem as contribuições, eu irei ler alguns avisos que está contido neste boletim. Cerimônia religiosa de casamento na Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica realiza a cerimônia de casamento para o casal noivos, que se apresentam diante do altar do Templo Apostólico, para receberem as bênçãos nupciais de Deus nosso Pai. O casamento religioso só será realizado em nossos templos para noivos apostólicos, solteiros, que não tenham vivido em união estável anteriormente, sem filhos, batizados, ácidos, frequentadores de nossas reuniões, os quais tenham contraído o seu matrimônio sobre a lei civil. É possível a realização do casamento religioso com efeito civil, desde que devidamente documentado e com habilitação de autorização emitida pelo cartório. Não realizamos casamento para casal que optar por um contrato de casamento, escritura pública de união estável ou assemelhados. Não é permitido pastores ou membros do ministério apostólico realizarem casamentos religiosos em salões, chácara ou assemelhados. Também é vedado o pastor participar como cerimonialista. Não é permitido a contratação de cerimonialista para organizar a cerimônia religiosa na Igreja Apostólica, pois temos a base da cerimônia igual para todos os casais. Festa no salão após a cerimônia de casamento na igreja. A festa no salão deverá seguir os preceitos doutrinários e disciplinares da Igreja Apostólica. Não é permitido ao pastor que realizou a cerimônia na igreja ou outro pastor, mesmo que convidado pelo casal ou familiares, realizar novamente a troca de aliança e fazer oração no salão. A cerimônia oficial já foi realizada na igreja. Não poderá haver bebidas alcoólicas, mesmo que tenha familiares que não são da Igreja Apostólica. Inclusive, não é permitido champanhe, nem mesmo para os noivos e padrinhos. Não participamos de danças, valsas e nem contratamos bandas. Podem utilizar músicas não profanas, como exemplo, as clássicas, mas de preferência as músicas instrumentais da igreja. Os noivos e familiares deverão ter cuidado com as brincadeiras exageradas. Não é permitido a apresentação do coral ou solista apostólicos no salão. A festa deverá ser realizada fora do horário da reunião se quiserem convidar os irmãos da igreja. Aí está, irmãos, os avisos que está contido neste boletim. Dando continuidade, vamos ouvir a mensagem que será apresentada pelo coral, que tem o título Anjo de Deus entre nós.
escolhido para guiar esta igreja dentro do reto caminho do reino sentimos imensa firmeza em teus conselhos preciosos, puros, sábios e perfeitos, divinos e valorosos. Contamos com tua presença, do teu manto divino protetor. Sem ti não venceremos, porque sem ti nada seremos.
Ainda ouviremos, irmãos, pelo coral, o hino que tem o título Vou para o Céu. Sempre feliz, sempre contente a caminhar. Eu levo a vida sempre alegre a cantar. Embora vivendo na terra, a vida é um céu para mim. Tristeza não trago comigo. Eu sou feliz, eu canto assim. As horas passam e os dias também se vão. Maior se torna a alegria do meu coração, porque vem chegando o dia e o meu caminho chegando ao fim. Dia em que no céu vou entrar, fiel eu espero este dia chegar. Olhando o céu, olhando para o infinito, e pela fé contemplo o reino tão bonito. É lá que eu quero chegar, pois lá eu terei meu lugar, junto com os santos e anjos, eternamente a Deus vou louvar.
Muito bem, irmãos. Mensagem maravilhosa, né? Estamos caminhando para este ponto final. Cada dia que se passa é um dia a menos aqui nesta terra. Precisamos lutar. Precisamos, muitas das vezes, fazer até sacrifício para chegar a essa vitória final. Nesse instante, irmãos, eu passo para a parte da mensagem. Ano novo, tempo de obediência e consagração. Prezados irmãos apostólicos, pela graça de nosso bondoso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, estamos iniciando um ano novo, com muita esperança e confiança de grandes realizações e avanços, de um preparo maior e melhor de cada apostólico, tanto na vida moral como na vida espiritual. Aperfeiçoar, melhorar, se desenvolver, se consagrar e obedecer sempre foi e será preciso. O universo é lindo, perfeito e imensurável. Está em constante movimento e equilíbrio pela perfeição divina. A natureza se renova a todo instante e o princípio da conservação e renovação obedece à lei natural da vida e de Deus. Estamos todos e tudo em constante movimento, mas a lei divina é imutável. Apesar de ainda existir entre os seres humanos pessoas que resistem às mudanças e que se colocam contra as leis da natureza e escolhem permanecer no pecado, enquanto o mundo vai se degenerando em perdição. A vida com Deus é uma via de acesso para o crescimento e melhora das espécies, e em especial do ser humano, para quem Deus sempre dispõe de meios que promovem e auxiliam seu processo de inteligência e crescimento. Situações surgem todos os instantes, provendo oportunidades a todos. Precisamos tomar decisões e termos coragem de ir à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com o esforço e meritocracia, ela vale muito mais. Se Saulo de Tarso tivesse apenas ficado acomodado no seu fanatismo farisaico e não tivesse se aberto para o novo, para a conversão, para a luz de Jesus que lhe apareceu na entrada de Damasco, ele não teria se tornado no grande e amado apóstolo São Paulo, que foi à luta em defesa de Jesus e de sua obra, a ponto de dizer no final do seu ministério: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Agora só me falta a coroa da justiça, que está me reservada pelo meu Senhor, e não só a mim, mas também a todos que amarem a sua
vinda. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não fazemos, e nem fazer aos outros aquilo que queremos que eles não façam a nós. Essa é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas, as desavenças e até as suspeitas, e investir sério no trabalho em prol do nosso crescimento na fé, na obediência e na realização pessoal, para podermos ser felizes e proporcionar felicidade aos outros, não esquecendo que todas as oportunidades são nos dadas por Deus, para que nós cresçamos. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e vós tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam vossa obra e glorifiquem a Deus. Vamos agradecer por nossa vida e por tudo que temos na vida. Tudo mesmo, até mesmo as dificuldades e adversidades que se apresentam, pois são grandes oportunidades de testarmos a nossa fé e o quanto somos capazes de vencer. Ninguém pode avançar em direção aos céus se permanecer obstruído, contaminado pelo velho homem e pelo pecado, e não se der chance, não abrir seu coração e nem sua consciência. Veja a consagração como um degrau a mais na escada que você sobe na vida e na santidade de um filho de Deus. O tempo não espera por ninguém. Faça você mesmo o seu tempo. Mude para melhor, para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual, enquanto é tempo. Lembra-se, hoje é dia de salvação. Amanhã, o que será? A responsabilidade perante a vida é individual e intransferível. Você pode e é capaz, e será cobrado por isso. Tenha coragem, escreva você mesmo no livro da vida, que está dentro de você. Faça dele uma obra maravilhosa, para a eternidade e para a glória de Deus. Faça como nosso santo irmão Aldo, que permaneceu, serviu a Deus todos os dias de sua vida e cumpriu isso até o fim de sua jornada nesta terra, e continua servindo nos céus, pois passou a integrar o poder do Pai e a corte celestial, pelos seus grandes serviços e mérito. Ele não esperou, ele foi incansável à luta, se entregou ao serviço devocional, se doou, se sacrificou por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. E como ele ame sempre, sem buscar recompensa. Pois, como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Respeitem a tudo e a todos, independente do que pensam e do que fazem, pois não nos cabe julgar ninguém, e cada um responderá por sua própria vida, diante da lei de Deus, da qual ninguém escapa. Ajude a quem precisa, e tenham sempre uma palavra de ânimo para teu semelhante. Respeitem a natureza,
Cuide deste planeta em que você vive e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para nossa sobrevivência. Não se esqueça, você também pode ser um vencedor e já tem isso dentro de si. Basta despertar o dom que há em ti. Faça sua parte, que os céus retribuirão em forma de graça e bênçãos. Lembra-se que cada dia é um milagre que jamais se repetirá. Sirva bem no seu ministério. Não olhem para trás e semeie apenas bons frutos, pois a justiça de Deus nunca falha e cada um colherá sempre aquilo que plantou. Seja fiéis à santa doutrina e disciplina apostólica e terás um novo ano repleto de alegria, saúde, prosperidade e felicidade. Prezado e amados irmãos, aqui está essa mensagem maravilhosa. O irmão Aldo, ele é um pai para nós. E essa mensagem nós lembramos quando Jesus, ele disse que faria todas as coisas novas. Essa doutrina, essa disciplina, esta igreja apostólica que hoje nós estamos aqui participando desta santa reunião. Aqui está, irmãos, nos mostrando que nós estamos iniciando um novo ano. E precisamos ter ânimo forte. O que é ter ânimo forte na igreja apostólica? Aqui está, irmãos, obreiros, membros, corista e pastor. Temos um ministério a cumprir. E precisamos ter ânimo forte para cumprir este ministério. As lutas são grandes. As lutas são enormes. Mas temos a capacidade de vencer. Mas precisamos buscar. Precisamos lutar e cumprir o nosso ministério. Até mesmo, irmãos, em algo material, que muitas das vezes nós pensamos de adquirirmos. O nosso irmão Aldo e esta igreja apostólica ensina as palavras, doutrina que vem diretamente dos céus, e aqui está mostrando, quando nós, seja em algo material, que desejamos adquirirmos, nós temos a Santa Vó Rosa e nós temos o irmão Aldo como santos poderosos, que está ao nosso lado sempre. Mas para que isso aconteça e que nós mereçamos a ajuda deles, é preciso nós ir à luta, fazer a nossa parte e ter a fé nesses santos, que fazendo a nossa parte, a deles com certeza será feito, se assim nós merecermos. Então, irmãos, precisamos ter esse ânimo, esta fé. Pedimos um ministério na igreja apostólica. Eu vou dizer aos irmãos que quem tem um ministério, no momento em que pede o ministério,
ele é espinhoso. Vai vir as lutas, vai vir a grande batalha. Mas, irmãos, não podemos esquecer que nós pedimos o ministério e somos soldados para defender a verdade. Por quê? Quando nós pedimos o ministério, o irmão Aldo, ele nos deu. Quando ele nos deu esse ministério, foi Jesus, foi o nosso Deus. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque nós estamos iniciando um novo ano. E eu falo claramente, eu fiquei muito feliz quando eu estava fazendo a escala de todos os obreiros estar presente. Fiquei muito feliz. E é o compromisso que nós obreiros, temos com a Igreja Apostólica. Desde que nós pedimos o ministério, nós temos este compromisso. Porque, irmãos, quando um pastor vai fazer uma escala, ele precisa que todos os obreiros estejam presentes. E isso dá uma facilidade de você realizar um trabalho maravilhoso, de ver o esforço que cada um daqueles obreiros está fazendo para cumprir o seu ministério. Mas eu digo para os irmãos, para que sempre aconteça isso, muitas das vezes nós temos que enfrentar luta, dificuldade, para estar presente nesses momentos e servindo a Igreja Apostólica como os verdadeiros obreiros e soldados de Jesus. Então, irmãos, devemos começar esse novo ano com essa fé, com esse ânimo. Quando o irmão estiver desanimado, orem, peça a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que dê coragem, dê ânimo para vir à igreja. Porque a igreja, irmãos, aqui é a fonte, aquela fonte que Jesus disse, a água que jorra do trono de Deus para alimentar as minhas ovelhas. Jesus, ele se expressou assim. Então é preciso, membros, vocês não imaginam o valor que tem a presença de vocês. Estou dizendo não é somente dos obreiros, não. Os membros, a sua presença é muito importante. E quando bate o desânimo para não comparecer às reuniões, é como os obreiros. Você também tem um compromisso com Deus. E quando é direcionado um pastor para realizar uma reunião, o nosso Deus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está contando com a presença de cada um de nós. Mas muitas das vezes, irmãos, nós passamos despercebido dessa oportunidade que o nosso Deus, ele nos está dando. Aqui está dizendo, hoje é dia de salvação, e amanhã o que será? Podemos hoje ter a oportunidade de estar na igreja, reunido com os irmãos. E muitas das vezes, perder essa oportunidade.
E o que será o dia de amanhã se não tiver mais essa oportunidade que teve hoje? O que será? Coral cantou. Cada dia que se passa é um dia a menos para nós vivermos nesta terra. Aqui está diante deste altar Coral, representante da Santa Vó Rosa, representante do Santo Irmão Aldo. Mas muitas das vezes, os seus lugares estão vazios, por coisas tão pequenas que esse mundo oferece. Mas o teu lugar está reservado diante desse altar, porque Deus, Ele te deu o ministério e conta com a sua presença. Seja um obreiro forte, com ânimo, coragem e fé. Eu disse no início, irmãos, que o ministério, ele é espinhoso. E as lutas vêm constante. E aqui nós estamos vendo quantos bancos vazios. Como que está a Santa Vó Rosa? Como que está o irmão Aldo, se hoje ele mandou essa mensagem para nós? Ou estamos fracos na fé, ou deixamos de participar de uma reunião por coisas tão mesquinas deste mundo? Irmãos, aqui na igreja é onde nós viemos buscar o alimento espiritual para fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo. E eu peço em nome do irmão Aldo, coristas, vocês que estão aqui, lutem por esse ministério. Orem, peça para a Santa Vó Rosa. Procurem ser mais unidos. Procurem valorizar mais este ministério. Irmãos, eu vou dizer isso porque eu lembrei, como eu tenho um ministério, o coral também tem um ministério. Então eu vou lembrar para os irmãos observar. Eu estava na sede uma época, ali nós estava tendo uma aula. Corista, preste muita atenção. E sinceramente, irmãos, a luta era bastante. E aquele dia que eu estava lá, é como eu disse para os irmãos, quando você tem um ministério, muitas das vezes você tem que fazer sacrifício. Se você não tem o ânimo forte, o que você pensa? Eu vou entregar o meu ministério. Irmãos, e naquele momento o pastor que estava dando a aula, ele disse: meus colegas, e isso não serve só para os pastores não, irmãos, obreiros, coristas, ele disse: meus colegas, quando nós recebemos um ministério, nós precisamos zelar dele, cuidar. É como nós estivéssemos recebendo uma pedra preciosa.
Porque se nós não zelarmos dela, não valorizarmos, nós vamos perder ela. E ele disse: muitos perderão e às vezes consegue de volta, e outros não conseguem mais. Entenderam, irmãos? Então, meus irmãos coristas, guarde isso em vossos corações. Tenha ânimo, tenha coragem. Eu disse para os irmãos que a nossa missionária Odete, ela pregou que Jesus tinha pedido para Santa Vó Rosa falar para pregar, que precisava de uma igreja com ânimo forte, coragem. E ela disse assim: sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse que é a última oportunidade que ele e o Pai têm. Imaginar, irmãos? E eu digo aos irmãos que nós estamos vivendo nesse tempo. Não há mais o que esperar. Nós estamos vivendo nesse tempo. E precisamos, irmãos, buscar a nossa santidade, a união, e não temer o mal. Muitas das vezes, ficar com medo do que está acontecendo ou do que vinha a acontecer. Mas eu relembro aos irmãos que a nossa missionária Odete, ela pregou. Há anos atrás, vai chegar a época, o tempo, que vai acontecer isso, isso, isso. Ela disse naquela época tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Ela pregou há muitos anos atrás. Mas ela disse: tenham fé, porque hoje está sendo pregado. E quando tudo isso acontecer, o povo apostólico está preparado para vencer, para não ter medo. E mais uma coisa, Jesus pediu para Santa Vó Rosa para pregar na igreja. Ele disse: eu preciso de um povo forte e unido, para que eu e o Pai possa realizar os grandes milagres. Hoje nós estamos aqui, irmãos, iniciando um novo ano. E vamos lutar. Vamos ver o ano que se passou, quantas lutas veio contra nós. E hoje nós estamos aqui felizes. Mas vamos todos juntos valorizar mais as nossas reuniões. Vamos vir à igreja, irmãos. Porque é como está dizendo essa mensagem: hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Irmãos, eu digo para os irmãos que tudo isso que aconteceu no mundo, eu digo para os irmãos que o nosso Deus, ele deixou acontecer, que foi um grande sinal para cada um de nós, para toda a humanidade. Um grande sinal. Mas nós percebemos, irmãos, que no momento, muitos se acordaram, abriram seus olhos. Quando imaginou que as portas iriam ficar fechadas. Mas quando a porta se abriu, é mais uma oportunidade que o nosso Deus e a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, nos deu. Muitos voltaram a dormir. Como disse Jesus, quando ele pregava, quando ele ensinava, muitos não entendiam. E ele dizia: muitos dormem. Mas ele não estava falando, irmãos, que estava dormindo deitado lá numa cama com o olho fechado, não. Ele estava falando da parte espiritual, da doutrina, da disciplina que ele estava pregando, e que muito não estava valorizando.
Prezado e amados irmãos, eu deixo essa simples palavra em vossos corações. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a cada um de nós. E repito novamente, irmãos, não falte às reuniões. Venham alimentar a sua alma, o seu espírito. Muitos poderão falar, mas eu sei da doutrina, eu sei a disciplina da igreja, eu vou ficar em casa. Irmãos, pode ser a pessoa mais forte que tiver. Se ele ficar um dia, ficar 2, 3, sem se alimentar, daqui um pouco ele está com aquele corpão, mas ele está sentando, ele está caindo de fraqueza. E assim somos nós, espiritualmente falando. Nós deixamos de vir na igreja, não vou hoje, que é quinta, porque tem sábado e tem domingo. Ou eu vou sábado, não vou domingo, e a sua alma, o seu espírito vai enfraquecendo na fé. Porque não está recebendo aquelas virtudes que o nosso Deus manda seus santos, seus anjos. Irmãos, veja o que é a nossa igreja. Veja o que o irmão Aldo disse para nós. Ele disse assim, olha, todas as nossas reuniões, os santos estão presentes entre nós. E o que esses santos vêm fazer, irmãos? Vêm nos abençoar, vêm alimentar, vêm fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo. Mas muitas das vezes, se nós deixarmos de fazer a nossa parte, deixamos também de receber essas virtudes, essas bênçãos preciosas. Então, irmãos, é preciso vir à igreja, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e enfim, o melhor é depois pensar, nossa, eu estou na igreja, mas eu estou cumprindo o meu ministério. Ah, membro, da mesma forma, olha, eu estou na igreja apostólica, eu estou cumprindo a minha obrigação, eu estou indo na igreja, o nosso Deus, ele fica tão feliz de ver a nossa igreja bem frequentada. Quantos irmãos apostólicos que gostaria de estar aqui hoje, irmãos, mas por causa da distância, das lutas, não tem essa oportunidade. Eu digo para os irmãos, eu vou falar isso, irmãos, porque logo mais nós vamos orarmos, e eu falo que a nossa oração, ela tem um grande significado. Ontem, ainda uma irmã falou comigo ainda, não é daqui, e ela disse, olha, eu estava assistindo a reunião, que vontade. Dia de Natal ela disse para mim, olha irmão, eu chorei em casa, porque eu não pude ir. Eu chorei. E ontem ela ainda disse, olha, que vontade de eu estar aí. E novamente hoje ela ainda disse, olha, se puder, fala lá para os irmãos, amanhã meu filho vai fazer uma cirurgia, pede para eles orar por ele. Entendeu, irmão? O quanto é importante a presença de cada um dos irmãos, de nós na igreja. Prezados e amados irmãos, foi uma felicidade muito grande novamente estar com os irmãos. Agradeço o esforço de todos os irmãos, diácono, diaconisa, corista, pelo esforço que fizeram de estarmos todos juntos nessas duas reuniões. Também agradeço nossos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo. Agradeço em nome desta família apostólica. Também agradeço nossos irmãos da transmissão, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a vocês que sempre esteja presente para transmitir a nossa reunião que online vai a muitos corações necessitados. Desejo tudo de bom a todos os irmãos. Amém. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé. Irmãos, nesse instante nós vamos orar. Vamos pedir com fé, com coragem. Lembra do que eu disse
para os irmãos e o que a nossa irmã pediu. Cada um tem essa oportunidade de transmitir o seu amor, a sua oração a essas pessoas. Vamos assim orar. Santíssimo Deus, o nosso Pai, nós agradecemos o Senhor, a Deus, porque nós sentimos a sua presença, a presença de santos poderosos, profeta, apóstolos, que está presente em nossa santa reunião. Agradecemos ao Senhor Jesus por tudo quanto fez e está fazendo por cada um de nós. Aqui nós estamos, Jesus, lembrando do seu grande sacrifício na cruz. Mas hoje a sua doutrina, a sua disciplina chegou até nós. Agradecemos a nossa mãe, Maria Santíssima, Rainha dos céus, Mãe do Filho de Deus, por tudo quanto a Senhora tem feito por cada um de nós e estado ao lado de cada mãe apostólica. Agradeço a Senhora Santa Vó Rosa, porque a Senhora deu a oportunidade ao Pai, a Jesus, a formar a Senhora o Espírito Consolador, uma santa viva e poderosa. Agradecemos ao Senhor, irmão Aldo, que deu a oportunidade ao Pai de fazer o último profeta. Nós cremos, confiamos nas suas palavras. Neste momento, Santa Vó Rosa, eu coloco minha mão sobre esta caixinha de pedido de oração e rogo e peço a bênção, a proteção da Senhora. Eu sei, vó, que há pessoas que mandaram colocar os seus nomes aqui, que está passando por um momento muito difícil da vida. Mas a Senhora tem todo o poder para realizar um grande milagre. E aqui nós estamos orando e pedindo por essas pessoas. Que assim, se for da vontade do Pai, se eles merecerem, que a Senhora realize um grande milagre. E nesse momento, Santa Vó Rosa, eu peço que a Senhora abençoe grandemente esta família que está diante deste altar de graça pedindo a bênção da Senhora. Santa Vó, ajude a eles. Às vezes poderá ter alguém fraco na fé. Dê ânimo, coragem, para que eles possam entender o valor que eles têm para essa obra de Deus. Dê a eles sabedoria e até mesmo pedindo perdão, vó, que a Senhora os perdoe em nome de Deus e de Jesus. Peço também por esta cidade, pelos governantes deste país e deste mundo. Peço pelo conselho da nossa igreja. Santa Vó, ajude a eles a ter coragem, ter fé, para vencer as barreiras. Vó, tenha misericórdia desta humanidade. E eu peço que a Senhora abençoe grandemente a nossa cidade. Abençoe grandemente esta família apostólica e todos quantos nos rodeiam. Neste momento eu peço que a Senhora, vó, abençoe aqueles que estão em seus lares, que nesse momento eles sinta a presença dessa bênção tão especial que a Senhora está concedendo a cada um de nós. Peço que a Senhora envie santos e anjos para nos guardar, para nos proteger, para que possamos chegar em nossa casa em paz, para que possamos ter uma boa noite de descanso e uma boa semana de trabalho. Nesse momento, prezado e amados irmãos, recebam a bênção que o nosso Deus está Ele nos concedendo. As virtudes do seu divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa
e do Santo Irmão Aldo, e nós todos juntos, nós agradecemos, Senhor, ó Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos.